Olá pessoal, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. Para você que está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever e de entrar em contato com a nossa equipe pelo atendimento@luizout.com para debater com a gente, conversar um pouquinho sobre investimentos e até mesmo sugerir algum conteúdo, algum assunto que você goste, que você acha legal e que vale a pena a gente comentar aqui e compartilhar com o restante dos nossos inscritos, do pessoal que nos acompanha, legal? Gente, hoje o nosso vídeo vai falar de um tema também, como sempre, interessante. Para quê? Para os seus investimentos, para as suas finanças. A gente vai falar aqui hoje como que e por que as decisões do atual governo podem impactar nos seus investimentos, principalmente em renda variável, também um pouquinho ali em renda fixa, mas de maneira muito direta e com muita força eles podem impactar principalmente os seus investimentos em renda variável, como que uma decisão política poderia impactar os seus investimentos, as suas finanças, legal? Meu nome é Luiz Out e esse aqui é o nosso canal do Investidor. Olá pessoal, hoje em nosso vídeo vou falar com vocês sobre investimentos em renda variável e como que as situações, questões, decisões políticas poderiam impactar esse tipo de investimento, também como que poderia impactar o seu investimento em renda fixa, porque ele acaba sendo atingido também, principalmente se for algo pós-fixado. Mas antes de começar aqui o nosso vídeo, eu peço para você que ainda não acessou o nosso site, o Lead Educacional, leadeducacional.com.br, você vai cair no mesmo site. Lá nós temos o nosso blog com diversos conteúdos escritos, textos, legais, interessantes, bem completos para você. Temos também os cursos pagos, gratuitos, para você aprender bastante sobre o mercado financeiro. Mas vamos lá! Bora! Nosso assunto de hoje, gente, ele vai impactar principalmente os investimentos em renda variável, ações principalmente. Por quê? Felizmente ou não, aí depende do ponto de vista, decisões políticas podem e vão impactar algumas ações, alguns ativos de renda variável. Quais seriam os principais ativos, Luiz? Não sei. Gente, nós enxergamos isso nitidamente ali no primeiro turno das eleições, no segundo turno das eleições, em toda e qualquer informação, notícia que foi divulgada após esse evento também, algumas ações especificamente se movimentaram muito forte. Quais foram essas ações, Luiz? Petrobras, Ford Taurus, Banco do Brasil, até Embraer, gente. Embraer, que é uma empresa privada ali, estava sofrendo algumas oscilações, dependendo do que o atual presidente mencionava ali para a mídia. Como que isso era interpretado e tal, já é uma outra história, mas nos preços eram refletidos de maneira bem volátil, no campo positivo ou no campo negativo também. Então, sendo bom ou ruim, você vai enxergar muita oscilação daqui para frente. Por quê? A nova equipe econômica, o novo governo que se instalou aqui agora, veio com grandes promessas boas, que são bem recebidas pelo investidor institucional aqui do Brasil e principalmente do investidor internacional, investidor lá de fora, investidor estrangeiro que quer colocar o seu dinheiro para se valorizar em um outro lugar e até se livrar do risco país dele. Então, tem gente de olho aqui e ele fica bem otimista com essas promessas. Porém, até isso se concretizar e realmente virar realidade, porque nós temos apenas o que até agora, a expectativa, até isso virar realidade, isso vai gerar oscilações no nosso mercado. E dependendo do que for divulgado como comentário, expectativa, isso vai gerar um impacto negativo ou positivo. Okay. Qual que seria um dos principais, Luiz? Esse vídeo provavelmente vai sair antes dessa decisão acontecer, então um dos principais acontecimentos que são esperados aqui pelo mercado é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela tem que ser feita de acordo aí com alguns estudos, eu não conferi a fonte, sendo bem sincero, porém o deadline para o Brasil decidir essa questão relativa à Previdência antes de entrar em um abismo é 2 anos, contando ali a partir de agora. Então, tem que ser decidido com rapidez. Quando isso acontecer, se acontecer, vai ser muito bem recebido pelo investidor institucional, vai ser muito bem recebido pelo investidor de fora. Isso provavelmente vai impactar de maneira positiva, vai levar o nosso índice um pouquinho para cima no dia D1 que isso aí for decidido, ou se as informações
com relação à decisão começarem a ser divulgadas antes. Está em trâmite, está sendo bem esperado, a opinião é unânime, vai ser aprovada e tal. Então, se isso acontecer também no decorrer, por exemplo, do mês de fevereiro, no decorrer do mês de março, provavelmente você vai ver uma movimentação positiva. Só que se a expectativa ou as informações que foram divulgadas justamente levar o investidor, a gente, a pensar o contrário, não vai acontecer, vai demorar mais, vai ter que editar isso, tem que mudar aquilo, tal partido não gostou disso, vai ter que mudar. Notícias ruins com relação à aprovação ou um processo que vai retardar a aprovação da reforma da Previdência tiver início agora, isso vai ser recebido de maneira negativa. Então não seria bom, né? A gente veria um movimento, na verdade, de queda no mercado. Basta! Chega! Muda, Brasil! Outro fator, Luiz, ou qual seria outra decisão política que vai impactar diretamente o mercado de renda variável, o mercado de ações, principalmente, que pode dar muito lucro, muito prejuízo? Privatização. As privatizações são muito esperadas nas estatais, nas empresas que possuem, que são totalmente estatais, as que são parcialmente, ali que tem uma parcela grande das ações na mão da União, na mão do nosso governo. Petro, por exemplo, CEMIG, são papéis que existe uma expectativa de privatização, fora alguns outros papéis, são vários na verdade, outras empresas que também nem são listadas na bolsa e também existe uma expectativa que elas sejam privatizadas. Então, as que têm ligação com Petro, com empresas do ramo de energia, Eletrobras, até mesmo Embraer, que é uma empresa que não é estatal, mas enfim, a privatização das principais estatais, isso vai gerar um movimento positivo, Se não acontecer, ou vai ficar onde está hoje mesmo, porque as empresas ali as empresas de análise estão levando em conta ali os fundamentos e também um pouquinho de expectativa para precificar algumas ações. Porém, se não acontecer algumas privatizações, pode ser que o índice venha se comportar mal, porque já estão esperando esse tipo de coisa acontecer. Fazer o que? Aquelas coisas, bebê? Outra coisa, a cessão onerosa lá da Petrobras. Isso aí também gera um movimento muito volátil, gerou um movimento muito volátil recentemente num pregão, no day trade, depois voltou, Vamos ver se isso aí acontece de verdade. Provavelmente as ações de Petrobras seriam beneficiadas se fosse aprovado no valor que foi dito, Saiu um valor, depois falaram que era menos, depois falou que era mais, então isso aí também vai impactar esses investimentos. Outra coisa, Luiz, que também vai impactar o mercado, os investimentos, outra decisão política que vai impactar os investimentos, questões relativas à reforma fiscal, gente? Sabemos aí que o Brasil não consegue, Não consegue, Ele não fez nos últimos anos uma gestão muito precisa ou muito legal das suas contas. Na verdade, foi muito mal feita e até de certa forma foi um pouco responsável, O mercado financeiro, hoje o mercado já está tão globalizado que aquele discurso que não existe almoço grátis e que uma hora a conta não fecha se aplica para pessoas físicas, instituições e agora para o país. Então, se o país ele não tiver responsabilidade fiscal com as suas despesas e com as suas receitas, uma hora, em algum momento, a conta não fecha. Então, questões, reformas, decisões, votação, PEC, pode ser que seja uma proposta de emenda constitucional, estou só exemplificando aqui, tá, gente? Qualquer acontecimento, iniciativa, proposta desse tipo, seja da equipe econômica ou do próprio atual presidente, que seja uma ideia dele, isso aí vai também impactar algumas das principais ações das principais empresas do nosso mercado. Esse 2019, nós já produzimos um vídeo falando de quais seriam os investimentos, a bola da vez para esse ano. Então, esses são os motivos e um dos principais impactos, fora questões internacionais ligadas à China, Estados Unidos, Rússia, fora outras questões que eu também vou comentar em um outro momento, que podem impactar o nosso mercado aqui também. Que merda, hein? Sabia não? Só para finalizar, um outro fator agora que é uma decisão política, que talvez deixe de ser política se eles conseguirem desvincular o Banco Central do governo, as questões relativas à taxa Selic. Se houver ali uma intenção de baixar um pouco mais a Selic, talvez para incentivar investimentos em outros ativos, provavelmente vai haver uma migração e a sua renda fixa, quem tem posição em renda fixa, vai ter um rendimento um pouquinho menor. O contrário também é verdade. Se houver um interesse em aumentar um pouco a taxa de juros por N motivos, os seus investimentos vão render um pouquinho mais e os investimentos em renda fixa. E os investimentos em ações provavelmente vão migrar uma pequena parte, tá? É um processo muito comum
comum, mas que geram uma certa movimentação. Legal? Gente, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido interessante para você. Não. Em outro momento, em outros vídeos, eu vou falar com vocês de outros fatores que em 2019 podem impactar aqui o nosso mercado de ações ou até mesmo o nosso mercado aqui de fundos, renda fixa, o que for do seu interesse. Legal? Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo.